História da Bíblia? Saudação carpaniana, meu irmão e minha irmã, com muita alegria e grande satisfação, quem vos fala mais uma vez é o seu irmão André Carpano, aquele que diz o que poucos dizem, pois o seu conhecimento é o medo deles. Mas você já ouviu falar sobre a história da Bíblia? Meu irmão e minha irmã, depois de alguns dias sem mostrar a minha cara em nenhum vídeo, eu vim aqui nessa playlist trazer mais uma vez um desses vídeos maravilhosos que poucos gostam de citar. O livro mais extraordinário de todos já visto na superfície de terra, o mais traduzido, o mais lido e também o mais questionado. Por amor a esse livro, muitos foram martirizados, outros foram queimados, presos em estacas, até assassinados brutalmente, tanto por Nero, também a famosa Bloody Mary, rainha da Inglaterra, e tantas outras pessoas como inquisições e perseguidores até mesmo no século 20 e 21. Escrita por cerca de 40 autores no período entre 1500 a 450 a.C., isso a Velha Aliança. Entre 45 a 90 depois de Cristo, a Nova Aliança. Levando um período de quase 1600 anos para ser completamente escrita, tanto por reis, sacerdotes, profetas, camponeses e até pessoas índoles e muitos tidos como nobres. Mas como que tudo isto começou? A primeira declaração dada por Deus foi chamada como de Decálogo, ou conhecido como 10 palavras e também como os 10 mandamentos, assim como todos nós ocidentais costumamos chamar. A primeira sendo dada oralmente e a segunda sendo dada por escrito pelo próprio Deus a Moisés quando subiu ao monte pela segunda vez. Ou seja, ele escreveu depois que ele desceu do monte, chamando esse primeiro livro de Popanak. Esses registros foram tirados do livro de Bacalamelec, que hoje é instituído como Bíblia. E não devemos esquecer de uma coisa muito importante, que é o cânon. Não é o cânon de Gêmeos, não. É o cânon bíblico. O cânon da Antiga Aliança era um conjunto de 3 livros que não foram feitos da noite para o dia, levando-se, é lógico, um longo processo para que ele fosse totalmente compilado, cerca de 1500 anos para que pudesse fechar isso e concluir ele, que também é conhecido como Tanar ou Tanakh. E lógico, lembrando que o Tanar é uma leitura acróstica, que é de cima para baixo, que simbolizam 3 letras. O T de Torá, que seriam os 5 primeiros livros. O N de Nevim, que são conhecidos mais como o livro dos profetas. E K, o Ketuvim, que é conhecido como a hierografia bíblica. Ou seja, as crônicas e parte histórica e filosófica, como Salmos e também Cantares de Salomão. E lógico que futuramente o Brit iria taxar que seria a Nova Aliança, mas depois eu vou entrar sobre isso. Lógico que quando ela foi compilada, ela foi escrita de uma forma diferente. Primeiro, ela começava uma escritura que era da direita para a esquerda, ao contrário da nossa, e foi feito 22 livros no lugar de 39, ou seja, os 39 livros foram compilados para apenas 22 livros. Lembrando que a Torá foi escrita por Moisés cerca de 1500 a.C., e 500 anos antes disso, existe uma exceção que é o livro de Jó, que ele foi o primeiro livro registrado como o livro da Bíblia, não que seja o primeiro livro que está na ordem cronológica, mas o primeiro livro pelo tempo, traduzindo, o livro mais velho. Devemos levar em consideração uma coisa de muita importância. No ano 586 a.C., o povo foi levado para a Babilônia, o povo judeu. E 70 anos depois, eles retornando à sua pátria, eles não tinham mais o templo, para adorar tinham que reerguer o templo. Além disso, não tinham mais a Arca da Aliança
e era necessário que se levantasse um local para adoração, que foram feitas as famosas sinagogas. E dentro dessas sinagogas deveria ter no mínimo uma cópia do Taná. Para isso foi levantado o ministério chamado de os escribas. Lógico que era usado pele de animais, não só para fazer a capa, mas também para envolver todo o papiro, e também era necessário uma especificação, ser uma coisa muito minuciosa. Deveria ser um escrito de no mínimo 48 linhas e no máximo 60 linhas. E lembrando que eles deveriam recitar em alta voz toda vez que fosse escrever, e principalmente quando fosse escrever o nome do nosso Senhor, Yahvé, Yahavé, Yahvé, Orevué. Eles deveriam escrever de uma forma bem sucinta, limpar 7 vezes o tinteiro e também a sua pena para poder escrever esse nome. Era feita então uma revisão a cada 30 dias, e se 3 páginas precisasse de revisão, era necessário refazer totalmente o documento. E com essa precisão e vamos se dizer todo esse enjoo desse povo para fazer isso, por eles serem assim tão sucintos no seu serviço, manteram-se fielmente aos originais todas as cópias que foram encontradas. Já ia me esquecendo. Se infelizmente eles colocassem 2 letras juntas, excluía todo o documento e teria que ser feito tudo novamente para sair com precisão. Pensa. Devemos levar em consideração um outro aspecto muito importante também. No ano 250 a.C. houve uma influência grega no mundo todo e o mundo se tornou bilíngue graças ao imperador Alexandre o Grande, que tinha dominado praticamente todo o planeta. E lógico, no ano de 285 a.C., na biblioteca de Alexandria havia um homem chamado Demétrio de Paléron, que pediu ao rei Ptolomeu Filadélfio uma cópia desse livro sagrado dos judeus. Como sua biblioteca era muito influente, ele pegou então, fez esse pedido para que houvesse no grego e assim pudesse o mundo todo ter acesso a esse livro, porque era a língua que o mundo falava, por ter se tornado bilíngue, ou seja, como se fosse o inglês de hoje em dia. E foram enviados à Ilha de Ferro cerca de 100 mil escravos judeus, e todos eles acompanhados de 6 grandes sábios representando cada tribo, ou seja, 72 homens que eram eruditos de sua época, influentes, que poderiam trazer uma tradução perfeita do que seria o livro sagrado, ou seja, do Taná. Com 72 cubículos que foram reservados especialmente para eles dentro dessa biblioteca, num espaço então de exatamente 72 dias, foi concluída a obra dos 72 anciões, e sendo chamada de Septuaginta. Devemos levar em consideração uma observação de suma importância. Na época existiam alguns livros que eram escritas no grego, esses livros, e foram incluídos na Septuaginta, além do Taná. E esses livros são conhecidos como os 7 livros apócrifos que tem na Bíblia Católica. E os judeus não aceitavam os mesmos porque eles não eram escritos em hebraico, somente na linguagem grega ou aramaico. Então uniu-se esses 7 livros juntos. E lógico, o Senhor Jesus, quando faz as suas referências em Mateus 5 e também em Lucas 16, ele faz umas simbologia e afirma sobre as passagens serem levadas somente a lei e os profetas, traduzindo o Taná. Mas aí fica uma questão. Até agora é somente a Velha Aliança, conhecida como Velho Testamento. E a Nova Aliança, aonde fica em tudo isso? Bom, não podemos esquecer que tudo isso foi feito antes de Cristo. Toda essa compilação foi feita antes de Cristo. E o próprio Cristo, ele afirmou sobre o Taná e não sobre os 7 livros que foram incluídos pelos gregos. O próprio Cristo afirmou sobre os livros que estavam no Taná e não mencionou nada e nem fez nenhuma ligação, nenhuma ponte com os livros
considerado apócrifos, que é da Velha Aliança. Bom, para que possamos entender a Nova Aliança ou o Novo Testamento, devemos levar em consideração uma coisa. O primeiro século foi se dividido em 3 fatos verídicos. Primeiro, o período da verdade viva, que foi do nascimento até a morte e ressurreição de Cristo, quando ele peregrinou nesta terra. Segundo, o período da tradição oral, que foi tido de 33 até o ano 50 do ano Domini, ou seja, depois de Cristo. Lógico, eles acreditavam que Jesus iria voltar e não seria necessário registrar nada. Terceiro, o período da comunicação, que foi entre 50 a 90 depois de Cristo. Lógico, como o cristianismo estava crescendo e a obra se multiplicando, era necessário que houvesse uma porção escrita do ensino, que era a tradição que os apóstolos estavam colocando sobre a interpretação da famosa Taná. Ele precisava ser registrado, e não só registrado, e compilado também. Só que antes de compilar-se, teve umas coisas que aconteceram no meio do caminho, porque foram feitas tantas cópias que os manuscritos mais antigos datam-se de 120 a 150 depois de Cristo. Inclusive, eles estão na Inglaterra, na Universidade de Manchester, estão guardados alguns fragmentos de algumas epístolas. E nesse período, acreditava-se então que era impossível de achar algo mais antigo referente às escrituras, não só a Velha Aliança, mas também a Nova Aliança. Era muito difícil encontrar, até que aconteceu uma coisa. Quando perderam toda a esperança de achar uma porção que fosse fiel, encontraram-se os famosos manuscritos do Mar Morto, que foi em 1947. E nesse período, eles fizeram uma revisão de todo o material que tinha e descobriram uma coisa: com exceção do livro de Esther, toda a Velha Aliança, ou seja, o Taná, estava em perfeita ordem e não precisou ser alterado absolutamente nada. Também foi construída uma ponte de ligação aos manuscritos que eles já tinham, que foram escritos há mais de 1000 anos, e vendo que estavam totalmente ligados em perfeita harmonia. Também existe um detalhe que poucas pessoas gostam de explicar ou de ensinar, e gostam de criar doutrinas em cima de coisas que eles acreditam ser verdade. Como, por exemplo, no ano de 303 a 313, o decreto feito por Diocleciano para que se destruísse todos os cristãos, além de destruir os cristãos, que fosse destruído todos os templos e todos os registros, manuscritos e tudo que tivesse em relação ao cristianismo. Mas então, como fica a compilação da Nova Aliança ou do Novo Testamento? No ano 367 depois de Cristo, um teólogo da época, conhecido como Atanásio, fez então uma compilação, um cânon que seria da Nova Aliança. E lógico, esse foi um processo lento, ele não conseguiu fazer da noite para o dia toda esta compilação, pois alguns fragmentos estavam perdidos e outros fragmentos ele teve que juntar várias cópias e compará-los e chegar a um fim de cada epístola. Até que no ano 397 depois de Cristo teve o Concílio de Cartago, onde ele conseguiu dar aprovação para essa compilação, ou seja, esse cânon que fosse da Nova Aliança. Bom, como já tínhamos então a Velha Aliança e a Nova Aliança comprimidas em um único livro que foi dado o nome de Bíblia, foi necessário então que se fizesse mais cópias segundo a religião da época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o pai do monasticismo romano, Jerônimo, o simpatizante do arianismo e aquele que gostava de fazer monastérios, ele fez então a tradução da Bíblia do hebraico para o latim, e depois ela sendo considerada pela Igreja Católica Apostólica Romana a língua oficial e que jamais poderia, em hipótese alguma, alguém traduzir para outro idioma. Tinha que ser aquele e falar somente aquele, a Bíblia, entendeu? Eles excluíram a Septuaginta, excluíram qualquer outro manuscrito e queriam absolutamente no latim. Infelizmente, com tudo isso, eles privaram
o povo de ter acesso à Bíblia e criando assim uma era muito negra que foi conhecida como a Era das Trevas, ou seja, a Idade Média, com a sua Santa Inquisição e um emburrecimento bíblico que amedrontou o mundo. Essa dá o que falar, porque após o século XVI, houve-se então uma certa compilação. Foi feita por Martinho Lutero e algumas pessoas acreditam que Martinho Lutero ele não gostava da Bíblia católica e modificou. Quem fala isso está redondamente enganado. As primeiras Bíblias que ele fez protestante tinha todos os livros igual à Bíblia católica, ou seja, os 7 livros a mais que eram da Velha Aliança, do Antigo Testamento. Porém, Martinho Lutero ele não era muito de acordo e com o passar do tempo foram se passando os anos e foi sendo modificada pouco a pouco até chegar à Bíblia protestante que é vista hoje em dia, que a única diferença dela é o quê? Tirou-se os 7 livros que era da Velha Aliança, que foi tido como deuterocanônimo, e com isso foi feito então a famosa Bíblia protestante. E a Nova Aliança, tudo que está de Mateus para frente é, vamos dizer, idêntica à Bíblia católica. Não podemos esquecer um detalhe: a Bíblia católica que foi feita por Atanásio foi acrescentado algumas coisas, porque ele era trinitalista, ou seja, ele acreditava na Trindade e alguns versículos ele impôs uns acréscimos a mais. Bom, é isso, meu irmão e minha irmã. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de contribuir com o seu like. Também não deixe de se inscrever no meu canal, deixar o seu comentário, que é uma coisa fundamental para que possa crescer esta obra. E principalmente, apesar de tudo isso, não se esqueça, ore pelo seu irmão. E que Deus venha abençoar a todos em nome do Senhor Jesus.